A educação ela é um direito humano universal. Para você garantir esse direito para uma criança, você tem que, ou um adolescente ou um jovem, você tem que garantir, em primeiro lugar, acesso a uma escola, mas uma escola que dê a essa criança, adolescente e jovem a oportunidade para progredir ao longo das etapas da educação e que essa progressão ocorra com essa criança, adolescente ou jovem se desenvolvendo e adquirindo conhecimentos. Esse desenvolvimento e esses conhecimentos têm que ser significativos para a vida dessa criança, adolescente e jovem. Isso é essencial para você garantir o direito à educação. Bom, e o direito à educação é universal, ele é um direito para todos. Esse direito, garantir o direito à educação para todos, não acontece do dia para a noite. Isso é um processo, muitas vezes mais longo do que a gente gostaria que fosse, muitas vezes mais desigual e não ocorre para todos ao mesmo tempo, ocorre para alguns, depois para outros. E, portanto, é muito importante a gente monitorar em que estágio nós estamos desse processo, quão desigual é esse processo e quais são os grandes desafios que a gente tem pela frente para dar continuidade a esse processo de garantir o direito à educação para todos. Bom, nesse vídeo nós vamos tratar da situação do Estado do Rio de Janeiro. Em que etapa desse processo está o Rio de Janeiro? Quão igual ou desigual é a provisão, a garantia desse direito à educação no Estado do Rio de Janeiro. Bom, nós vamos primeiro tratar, eu vou tratar aqui de alguma coisa como 6 temas relacionados e eu vou começar com a questão do ensino médio e o relativo fracasso recente do ensino médio no Rio de Janeiro. Né? Como a gente sabe, o Rio de Janeiro é a quarta unidade da federação mais rica do Brasil. Se a gente tirar o Distrito Federal, que tem uma renda muito alta, a gente tem que o Rio de Janeiro está ali abaixo de Santa Catarina e São Paulo. Né? Terceiro estado brasileiro com uma renda mais alta, quarta unidade da federação. Logo, o Rio de Janeiro deveria ter uma posição similar no seu desempenho educacional. Na verdade, o Rio de Janeiro tinha, há uns 4 anos atrás, um desempenho similar quando a gente olha para o ensino médio, olhando para o IDEB. Então, aquele gráfico ali, um dos gráficos mostra a situação do IDEB em 2013 e o outro gráfico mostra a situação do IDEB em 2017, né, onde os estados estão ordenados pelo nível do IDEB. A gente pode ver o seguinte, que o Rio de Janeiro estava ali entre 4º e 7º lugar em 2013, ele só tinham 3 estados que tinham um desempenho melhor do que o Rio de Janeiro e, portanto, comparável com a sua posição em termos de renda per capita. Tem 3 unidades da federação que têm uma renda per capita maior, teriam 3 estados com um IDEB maior do que o Rio de Janeiro. Só que de 2013 para 2014, o Rio de Janeiro saiu da 4ª a 7ª posição para a 16ª a 20ª posição. Ou seja, o Rio de Janeiro perdeu umas 14 posições em apenas 4 anos. Ou seja, o Rio de Janeiro foi praticamente ultrapassado por 3 unidades da federação a cada ano. Isso quer dizer que o Rio de Janeiro praticamente ficou estagnado. Na verdade, ele deu uma piorada nesse período e o grande desafio para o Rio de Janeiro, em termos de garantir o direito à educação, é reverter esse processo. Ou seja, parar de ter um sistema educacional que estava caminhando para trás, estagnado, para ter um sistema educacional que o Estado tinha antes de 2013, onde você tinha um progresso significativo nos indicadores. Bom, isso a gente pode ver, quer dizer, essa parada do Rio de Janeiro nesse período, você pode ver nesse gráfico, onde nesse gráfico, em vez de ordenar os estados pelo nível do IDEB, nós ordenamos os estados
pela variação no IDEB. E a gente pode ver que o Rio de Janeiro está ali na última posição, junto com o Rio Grande do Sul. São os dois estados brasileiros com pior desempenho entre 2013 e 2017. Na verdade, os dois pioraram o seu IDEB do ensino médio ao invés de melhorar o seu IDEB do ensino médio. Então, o Rio de Janeiro, com a pior desempenho em termos de variação, de progresso nos últimos 4 anos, foi por isso que ele perdeu aquela quantidade enorme de posição que eu mostrei no gráfico anterior. Isso quer dizer que o desafio para o Rio de Janeiro é exatamente reverter essa direção e voltar a ter um progresso dos seus indicadores, né? Bom, uma consequência dessa estagnação do ensino médio no Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro perdeu a capacidade de alcançar as metas do ensino médio colocadas para o Estado, no Plano Nacional de Educação, no Plano Estadual de Educação. Então, a linha laranja tracejada mostra mais ou menos a direção que a gente espera que vá caminhar o IDEB do Estado se nada acontecer, ou seja, a tendência histórica é aquela linha laranja tracejada. A linha amarela tracejada é a meta para o Estado. E o que a gente pode ver é que até 2015 o Estado estava mais ou menos cumprindo com a sua meta. Em 2017 ele se afasta radicalmente da sua meta e a expectativa é que, se as coisas continuarem com a trajetória histórica, o Estado não vai ser capaz de cumprir com a sua meta de IDEB para 2021. Então, de novo, o desafio é mudar essa história e restabelecer uma trajetória de melhoria significativa no IDEB, que pode ser observado ali entre 2009 e 2013, se tinha uma trajetória de melhoria do IDEB significativa. Ou seja, o Estado tem que retomar aquele processo de melhoria educacional que aconteceu entre 2009 e 2013. Bom, mas o IDEB ele é formado, como a gente sabe, é uma combinação de taxa de aprovação com aprendizado. Então, a pergunta que se coloca é: o que está estagnado no Estado? O que não está avançando? Ou o que está andando para trás? É o aprendizado dos jovens no ensino médio ou é a taxa de aprovação, a taxa de defasagem, a taxa de distorção idade-série? Bom, se a gente olhar primeiro para esse gráfico, ele vai mostrar para vocês que, em termos do aprendizado em língua portuguesa, o Estado saiu da 3ª posição, ou seja, só 2 estados brasileiros tinham uma proficiência ao final do ensino médio em língua portuguesa mais alta que o do Rio de Janeiro, isso em 2013, e ele caiu 11 posições e foi parar na 14ª posição em 2017. Logo, a gente percebe o seguinte: tem uma piora, tem uma velocidade de melhora ou uma piora no Estado muito inferior, né, àquilo que a gente observou nos outros estados, e isso pode ser visto nesse gráfico. Quer dizer, se você pegar aqui o progresso em língua portuguesa, a gente pode ver que o Rio de Janeiro é o último lugar, ou seja, o Rio de Janeiro piorou a proficiência em língua portuguesa e é o estado que mais piorou a proficiência em língua portuguesa. Então, nesses 4 anos, uma das razões pelas quais o IDEB do estado piorou é porque a proficiência em língua portuguesa declinou. O desafio para o estado é reverter esse processo. A mesma coisa similar aconteceu com matemática. O estado que era o 7º, né, em 2013, passou para a 16ª posição, ou seja, ele perdeu 9 posições no ranking. Isso quer dizer que ele foi ultrapassado por diversos estados que melhoraram o aprendizado, a proficiência em matemática mais rapidamente. Isso pode ser visto nesse gráfico,
que novamente mostra que não só em língua portuguesa o Estado é o Estado, não só em língua portuguesa o Estado teve uma piora da proficiência, mas também em matemática o Estado teve uma piora em proficiência. E a piora, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, ao longo desse período, é a pior de todos os estados brasileiros. Ou seja, o Rio de Janeiro, o desafio é reverter completamente a tendência dos últimos 4 anos de piora no aprendizado em língua portuguesa e matemática e retomar um processo de melhoria desses níveis de proficiência. Bom, se a gente olhar para o fluxo, a gente pode olhar para a taxa de aprovação, e a taxa de aprovação hoje do Estado é a 18ª do Brasil, ou seja, 17 estados brasileiros têm uma taxa de aprovação no ensino médio melhor do que o Rio de Janeiro, né? Isso vem do fato de que, embora em proficiência, em língua portuguesa e matemática, o Estado tenha sido aquele que mais piorou, em termos da taxa de aprovação, ele deu uma pequena piorada, mas essencialmente ele ficou estagnado. Na verdade, tem 3 estados que tiveram um desempenho ainda pior do que o Rio de Janeiro em termos de fluxo educacional. O Rio de Janeiro está ali na 24ª posição. Então, ele está, em termos de... na ordenação, em termos de melhoria, o Rio de Janeiro é o último lugar em termos de melhoria em língua portuguesa e matemática, e está na 24ª posição em termos de taxa de aprovação e, portanto, de melhoria de fluxo. Você pode ver que 23 estados tiveram a melhora do fluxo, enquanto que o Rio de Janeiro teve uma ligeira piora. Então, o Rio de Janeiro, nesses 4 anos, teve um desempenho, em boa medida, desastroso, com uma piora no aprendizado de língua portuguesa, uma piora do aprendizado em matemática, a maior piora de todos os estados brasileiros, e uma estagnação na taxa de aprovação, e por isso que o IDEB piorou e fez o Estado perder tantas posições, e o desafio pela frente é reverter esse processo, né? Só para a gente ter uma ideia, a taxa de aprovação, né? Lembra, a taxa de aprovação do Estado é a 18ª mais alta do Brasil, ou seja, 17 estados têm uma taxa de aprovação maior. A taxa de reprovação, ninguém quer estar em primeiro lugar, porque em primeiro lugar é o cara que tem a maior taxa de reprovação, né? Então você gostaria de ser o último em taxa de reprovação. O Rio de Janeiro é o 5º lugar em taxa de reprovação, ou seja, só tem 4 estados brasileiros que têm uma taxa de reprovação no ensino médio mais alta que a do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro tem que definitivamente tentar melhorar o fluxo educacional no ensino médio, reduzindo a reprovação. E aqui a gente vê que a variação na taxa de reprovação, o Rio de Janeiro teve uma variação positiva. Isso quer dizer que o Rio de Janeiro aumentou a taxa de reprovação em vez de reduzir a taxa de reprovação. Na verdade, só 4 estados brasileiros, né, em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, notadamente entre eles, tiveram um aumento na reprovação maior do que o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro não só, em grande medida, ele tem hoje uma das mais altas taxas de reprovação, porque nesse período ele não só não reduziu essa taxa de reprovação, como ele aumentou essa taxa de reprovação. E se a gente olhar a taxa de reprovação no 2º ano do ensino médio, o Rio de Janeiro é o estado com a 2ª maior taxa de reprovação do Brasil, só perde para o Rio Grande do Sul. Então, o Rio de Janeiro tem a 2ª maior taxa de reprovação. Então, o que a gente viu até agora é de que, em termos de ensino médio, o Rio de Janeiro está repleto de indicadores que apontam de que os últimos 4 anos você teve um desempenho extremamente fraco, levando a que o grande desafio para o Rio de Janeiro seja reverter esse quadro e voltar ao período 2009, 2013, onde o Rio de Janeiro estava apresentando progressos fantásticos e galgando diversas posições relativas no Brasil. Bom, até esse
momento, né, a gente focou nossa atenção sobre o ensino médio, e a gente viu que o desempenho do Estado ao longo dos últimos 4 anos foi bastante precário. Mas a educação tem várias outras etapas, então o que a gente vai agora olhar mais rapidamente aqui é o que aconteceu com os anos finais da educação fundamental, né? Então esse gráfico aqui, ele ordena os estados brasileiros, as unidades da federação, segundo a sua variação no IDEB, agora dos anos finais, entre 2013 e 2017. Lembra? Quando a gente fez esse gráfico para o ensino médio, o Rio de Janeiro era definitivamente, o Rio de Janeiro tinha uma variação negativa, ele reduziu o IDEB do ensino médio entre 2013 e 2017, e essa variação negativa era a maior do Brasil e, portanto, o Rio de Janeiro era o estado que teve o pior desempenho entre 2013 e 2017. Esse gráfico agora mostra, é o gráfico equivalente para os anos finais. E o que esse gráfico mostra é que, para os anos finais, o Rio de Janeiro não é o pior, ele é o segundo pior. Minas Gerais ganha do Rio de Janeiro nesse período, mas fora Minas Gerais, o Rio de Janeiro é o pior estado brasileiro em termos de progresso do IDEB nos anos finais entre 2013 e 2017. Ou seja, a mudança de rota que o Rio de Janeiro tem que fazer não se aplica só ao ensino médio, se aplica também aos anos finais. A implicação disso, ela tem uma implicação muito direta sobre o cumprimento da meta de IDEB para os anos finais. A linha laranja é a evolução do Rio de Janeiro, que você percebe que até 2013 o Rio de Janeiro estava mais ou menos cumprindo a sua meta de IDEB anos finais. A partir de 2013, com a estagnação dos indicadores educacionais do IDEB em particular, o Rio de Janeiro se afasta da sua meta, e a perspectiva agora é de que o Rio de Janeiro, se mantiver essa trajetória, definitivamente não vai cumprir com a sua meta de IDEB para 2021. Então, de novo, como na educação média, na educação fundamental, nos anos finais da educação fundamental, o Rio de Janeiro definitivamente tem que mudar a sua trajetória e voltar a ter um progresso sistemático nos seus indicadores educacionais. Bom, a gente sabe, né, que os anos finais, parte dos anos finais é oferecido pelas escolas estaduais, parte da oferta de serviços educacionais nos anos finais é feito pelas escolas municipais. A pergunta é, dado que o progresso foi lento, né, quais são as melhores escolas no estado do Rio de Janeiro? São as escolas municipais ou são as escolas estaduais? Esse gráfico serve um pouco para a gente ver isso, né? Aquela bolinha azul ali, pequenininha, aquele é o Rio de Janeiro. E a gente percebe que o Rio de Janeiro é bem diferente dos outros estados brasileiros. O que esse gráfico tem é que no eixo horizontal, ele coloca o IDEB dos anos finais público, que inclui as redes municipais e a rede estadual. Na vertical, ele coloca só o IDEB da rede estadual. Então, se a rede estadual é muito boa, ela vai puxar o ponto para cima. Se a rede municipal é muito boa, o que ela vai fazer? Ela não vai mexer na vertical, porque a vertical tem a ver com a rede estadual. Se eu só mexer na rede municipal, eu só mexo na horizontal. Então, se um estado tem uma rede municipal muito boa, o ponto vai andar na horizontal. Então, pontos abaixo daquela linha tracejada são pontos onde a rede municipal é melhor do que a rede estadual, nos anos finais do fundamental. Você poderia fazer esse gráfico para os anos iniciais do fundamental. Aqui ele está sendo feito para os anos finais
do fundamental. O tamanho da bola é o grau de estadualização da rede, né? Então, aquela bola ali do Rio de Janeiro, visível, quer dizer que uma boa parte da matrícula nos anos finais ainda é estadual no Rio de Janeiro. Mas aquele ponto do Rio de Janeiro completamente abaixo daquela linha quer dizer o seguinte: as redes municipais no estado do Rio de Janeiro têm um desempenho muito melhor do que a rede estadual. Ora, se isso é verdade, e se o estado está tendo um péssimo desempenho no ensino médio, é natural que você se pergunte o seguinte: por que o estado não concentra sua atenção no ensino médio, que ele precisa melhorar e é sua responsabilidade direta, e municipaliza mais o ensino, as séries finais do ensino fundamental, que, afinal de contas, os municípios estão fazendo um melhor trabalho do que o próprio estado, né? Então, o estado participar dos anos finais não está ajudando a média do estado. Na verdade, se eu tivesse mais desses resultados municipais, eu teria um melhor resultado para o estado, né? Então, esse gráfico mostra, né, o grau de estadualização dos anos finais. Quer dizer, na verdade, o Rio de Janeiro, ali na 21ª posição, não é um estado que tem uma grande estadualização. Na verdade, o Rio de Janeiro já municipalizou bastante os seus anos finais, mas ainda tem alguma coisa como 25% da matrícula nos anos finais estaduais. Desafio, talvez, para o estado do Rio de Janeiro seria que a Secretaria Estadual se concentrasse mais na educação média e municipalizasse mais essa parte do ensino fundamental, os anos finais, como faz o Ceará ali, o Piauí, o Maranhão, municipaliza isso mais e deixa com que essas redes que estão tendo esse desempenho tão fantástico nos anos finais assumam essa responsabilidade, né? E aí o Estado vai poder concentrar a sua atenção no ensino médio. Bom, por fim, vamos olhar um pouco para uma possível solução para esses dilemas no Estado, né? A gente viu que o Estado é um dos estados com pior desempenho no ensino médio no Brasil, né? E você tem estados com desempenhos fantásticos no ensino médio, como Goiás, Espírito Santo, Pernambuco, Ceará, Piauí. Então, será que o estado do Rio de Janeiro precisa olhar para experiências fora do estado para planejar essa sua rota de retomada do crescimento dos indicadores educacionais no estado? Ou será que existem boas práticas presentes dentro do estado? Então, esse gráfico aqui e os próximos, eles vão tentar mostrar que, na verdade, a despeito do crescimento lento dos indicadores sociais do estado, o estado é extremamente rico em experiências educacionalmente muito exitosas. E, portanto, o estado tem a oportunidade de aprender consigo mesmo, tá certo? Então, esse gráfico aqui vai ilustrar isso. Como que ele vai ilustrar isso? No eixo horizontal, a gente colocou o nível socioeconômico da comunidade em que a escola se insere. Cada ponto nesse gráfico é uma escola estadual de ensino médio, né? Então, o ponto é uma escola estadual de ensino médio, o eixo horizontal é o nível socioeconômico da comunidade em que aquela escola se insere, e o eixo vertical é o IDEB, ou seja, o nível, o desempenho educacional daquela escola, né? A gente vê que tem uma ligeira tendência a níveis mais altos socioeconômicos da comunidade estarem associados a mais altos níveis do IDEB, mas a inclinação daquela linha pontilhada não é tão impressionante assim. O que realmente impressiona é a dispersão dos pontos em torno dessa linha, né? A gente consegue ver tanto escolas aqui embaixo, como escolas lá em cima. Então, eu tenho aquela escola ali em Valença,
que ela tem o mesmo nível socioeconômico daquela escola vermelha aqui embaixo, que é uma escola no Rio de Janeiro, que é essa escola aqui no Rio de Janeiro. Essas duas escolas têm o mesmo nível socioeconômico, uma em Valença, outra no Rio de Janeiro, só tem que o IDEB da escola em Valença é 5,5, enquanto que o IDEB da escola no Rio de Janeiro é 3,5. Logo, a distância entre esses 3,5 não, é 2,5 o IDEB nessa escola no Rio de Janeiro. Então, você tem uma escola que tem um IDEB que é 2 vezes o IDEB da outra escola. Você tem uma diferença de quase 4 pontos em IDEB de uma escola para outra em comunidades com o mesmo nível socioeconômico. Tá certo? Isso está dizendo para a gente o seguinte, que aquela escola em Valença está fazendo alguma coisa, está gerando uma qualidade de educação, está garantindo um direito à educação, está garantindo muito mais o direito à educação do que essa escola aqui no Rio de Janeiro. Se a gente conseguisse aprender com aquela escola em Valença, o que ela está fazendo para conseguir, numa comunidade de mesmo nível socioeconômico, um desempenho tão fantástico, porque um IDEB de 5,5, se as escolas do Rio de Janeiro tivessem um IDEB de 5,5, se todas tivessem um IDEB de pelo menos 5, o Rio de Janeiro estaria mais ou menos cumprindo com as suas metas de IDEB. Então, a solução está no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu tenho várias escolas ali com IDEB acima de 5. Se eu conseguisse copiar, aprender com aquelas escolas de alto desempenho, o que elas estão fazendo e conseguisse, de uma maneira adaptativa, aplicar esse conhecimento nas escolas com baixo desempenho, eu conseguiria melhorar o desempenho do Rio de Janeiro a partir da sua própria experiência. Ou seja, é claro que vale a pena para o Rio de Janeiro verificar o que outros estados brasileiros têm feito na área de educação média para melhorar o seu desempenho, né? Notadamente Goiás, Espírito Santo, Pernambuco, Ceará, etc. Mas o Rio de Janeiro, na verdade, não precisa. O Rio de Janeiro tem experiências incrivelmente exitosas dentro do mesmo estado. É uma questão de compartilhar, identificar, mapear e compartilhar essas experiências entre as escolas com grande êxito e aquelas escolas que não estão tendo um bom desempenho, né? Para enfatizar esse ponto, a gente organizou esse outro gráfico aqui, que é o mesmo gráfico que antes, são os mesmos pontos, a gente simplesmente botou 2 linhas nesse gráfico. A linha vermelha é a meta de IDEB para 2013, né? Esses pontos representam o IDEB em 2017, né? Mas a gente botou ali a linha com a meta de 2013, que é 4 anos antes da hora que a gente está medindo o IDEB dessas escolas. E aquela linha verde é a meta para 2021 do Estado. O que a gente percebe é que nós temos 200 escolas no Estado que em 2017 não alcançam o IDEB que elas deveriam alcançar em 2013. Repetindo, em 2017, 4 anos depois, elas ainda não alcançaram, e são 200 escolas, ainda não alcançaram o IDEB que elas deveriam ter alcançado em 2013. Isso quer dizer o seguinte, essas escolas precisam desesperadamente de assistência técnica, talvez assistência financeira, para que elas possam alcançar pelo menos a meta de 2013. Mas, por outro lado, eu tenho 47 escolas que em 2017 já alcançaram a meta de 4 anos à frente, a meta de 2021. Então eu tenho escola que hoje não alcançou a meta de 4 anos atrás e eu tenho escola que hoje já alcançou a meta de 4 anos à frente. Isso quer dizer que eu tenho excelentes exemplos de boas práticas, que se eu conseguir aprender com quem está lá em cima e transpor e adaptar aquela experiência para quem está aqui embaixo, eu posso ter um impacto enorme sobre o IDEB do Estado e promover
o crescimento nos indicadores educacionais que a gente tanto precisa no estado do Rio de Janeiro. Isso mostra, portanto, que o estado do Rio de Janeiro pode aprender com o que acontece nos outros estados brasileiros e o que acontece mundo afora, mas na verdade não precisa. Ele tem exemplos de melhores práticas e de experiências incrivelmente exitosas em quase 50 de suas escolas. A questão fundamental, portanto, para a Secretaria é descobrir o que essas escolas estão fazendo e transpor esse conhecimento para melhorar o desempenho das outras escolas.